Vocês ficaram sabendo que o apresentador Otaviano Costa teve que fazer uma cirurgia de urgência de aneurisma de aorta? Não. Mas graças a Deus ele está bem, já que está tendo essa repercussão, para poder falar um pouco para vocês o que é aneurisma de aorta, qual o tratamento e o principal, como fazer o diagnóstico que você está agora. Você ficou com medo. E o principal, o que você deve fazer para evitar que o aneurisma de aorta apareça. Então, eu vou começar pelo básico, que é o básico falar sobre a aorta. O que é a aorta? A aorta é a artéria que sai sangue do nosso coração e leva sangue oxigenado. Então, nós temos o nosso coração, o sangue ele sai pela aorta e aí ele vai ser dividido em algumas porções. A primeira, logo que está subindo, a gente chama de aorta ascendente, depois vem a aorta transversa e em seguida a aorta descendente. Essas três regiões, elas ficam na parte do tórax, ela é chamada de aorta torácica, onde foi o problema lá do Otaviano. Mas a aorta também ela desce para o abdômen, aí ela já é chamada de aorta abdominal. Mas, doutor Cota, qual é o tamanho normal da aorta? E quando que é considerado aneurisma a ponto de ter que fazer uma cirurgia? Não tem como lhe dar uma precisão, olha, o número da aorta é X. Por quê? Porque primeiro que ela tem uma variação da normalidade, segundo que vai depender do sexo da pessoa, vai depender do peso dela, tem várias coisas. Mas se você quiser um número, eu diria ali de 28 a 34, tá? Então, entre 28 e 34 seria ali um número normal. A partir daí, via de regra, a gente vai começar a falar que ela está dilatada. Então, o aneurisma não é aumento da aorta, aumento é dilatação. Então, passou desses números, a gente vai dizer que a aorta está dilatada, mas a aneurisma a gente só vai dizer quando ela tem um aumento maior do que 50%. Então, se ela tem uma dilatação maior do que 50%, a gente vai chamar ela de aneurisma. Agora, bora falar um pouco sobre sintoma. No caso do apresentador Otaviano, ele não teve sintoma nenhum. Então, muitas vezes, realmente o paciente não vai ter sintoma nenhum. Mas, doutor Cota, não é possível uma doença dessa que coloca em risco de vida, será que não tem algum sintoma? Sim, pode dar sintoma. Principalmente se for o que a gente chama de aneurisma dissecante de aorta. Aí ela vai dar dor no peito. E é uma dor no peito, gente, que é igualzinho um infarto. A pessoa jura de pé junto que a pessoa está infartando. O médico jura de pé junto que está infartando. Ai, misericórdia! Mas ele tem que colocar como diagnóstico diferencial essa possibilidade, tá? Aneurisma dissecante de aorta. Mas também vão ter outros sintomas. Entre os sintomas, vamos dizer, mais comuns, tirando ali a dor, vai ser a sensação de que está pulsando no seu peito. Tosse. Rouquidão. Sim, porque ela pode atingir um nervo que pode provocar todos esses sintomas. Mas são sintomas bem menos comuns. É claro, óbvio, né? Que não é qualquer tosse, qualquer rouquidão, você vai achar que você está com aneurisma de aorta. A maioria das vezes vai ser o quê? Vai ser o faringite. Mas dor no peito, não tem muito o que ficar pensando não. Se for uma dor no peito muito forte, ela pode sim simular aneurisma de aorta. Então tem que tomar cuidado disso aí. Se acontecer, realmente vai ter que procurar um pronto-socorro com urgência. Aí agora você já deve estar preocupado. Meu Deus do céu, será que eu tenho problema? Será que eu tenho aneurisma de aorta? Bem, você tem que pensar se você tem fatores de risco para aneurisma de aorta. Acompanhe aqui comigo e veja quantos desses fatores de risco você tem para ter aneurisma de aorta. Primeiro, idade avançada. Se você é uma pessoa com mais de 60, 65 anos, o seu risco ele é maior. Sexo masculino. Olha aí o Otaviano, sexo masculino. Eu separaria aqui 2 fatores de risco que são muito importantes. Não, 2 não, vamos separar 3. Histórico familiar. Se você tem histórico na sua família de aneurisma de aorta, você tem um risco maior. Segundo fator, colesterol alto, porque o colesterol ele vai depositar lá nas suas artérias e vai prejudicar. E o terceiro, pressão alta. Pensa aqui comigo, quando tem uma pressão muito forte, ela acaba fazendo que uma pressão sobre a parede da aorta e acaba dilatando. Esse aí é um fator de risco. Mas no caso do apresentador Otaviano, sabe qual foi o fator de risco dele? Ele tinha uma cardiopatia congênita. Ele tinha o que a gente chama de válvula aórtica bicúspide. Então, a válvula aórtica, ela tem, vamos dizer, tem 3 folhetos. Ele nasceu com 2 folhetos grudados. E isso aumenta em muito o risco de aneurisma de aorta. E aí, foi aí que ele acabou tendo que fazer uma cirurgia e provavelmente, né, acabou consertando a válvula
E é a aorta dele que estava com essa dilatação, estava com esse aneurisma. Agora, bora falar um pouco sobre diagnóstico. Eletrocardiograma vai dar alguma coisa? Não, no eletro não vai dar nada. Não procura no eletro, o eletro não vai dizer. O exame muito bom para isso, foi aí que foi feito o diagnóstico, é o ecocardiograma. Não é um exame caro, é um exame até feito com uma relativa facilidade, né? Não tem radiação nenhuma, é um exame de fácil execução e sim, dá para ver muito bem, principalmente o dele que é a aorta ascendente. É muito fácil ver a aorta ascendente, a transversa é complicada, a descendente é muito difícil, já começa... Mas assim, já dá para ter uma boa ideia o ecocardiograma. Mas eu separaria aí 2 exames que são considerados exames de excelência para poder ter tomada de decisão. Seria uma angiorressonância e uma angiotomografia da aorta torácica. Esses exames eles vão desenhar melhor, vão dar uma situação 3D da aorta, vai conseguir calcular com maior precisão e fazer uma avaliação de toda essa aorta para saber se realmente a sua aorta é ascendente ou de repente tem outra aorta, de repente até abdominal, pode pedir também uma angiorressonância, uma angiotomografia de aorta abdominal. Eu estou falando isso para vocês justamente para vocês colocarem a importância do check-up. Veja a importância de fazer um ecocardiograma. Quer dizer, se ele não fizesse esse ecocardiograma, ele continuaria ali, por exemplo, treinando, né, fazendo o exercício dele, jogando bola, vai carregar um peso em casa, e esse peso vai fazer o quê? Aumento da pressão. Ora, é só você imaginar um balão. Quanto mais ar eu coloco no balão, maior a pressão até uma hora que pode romper. E aí, se romper, pode levar à morte. Gente, e quando rompe, não dá nem tempo de chegar no hospital na maioria das vezes. É tanto sangue que sai que não dá tempo. Faleceu. Agora, bora falar um pouco sobre tratamento? Grave esse nome, esse número, 55. Se a dilatação da aorta for maior do que 55, provavelmente vai para a cirurgia. Mas existem situações em que esse número a gente acaba dando uma rebaixada. Vamos pegar 2 situações. Uma do apresentador Otaviano e a outra que é síndrome de Marfan. Então, qual foi a situação que levou o apresentador Otaviano a fazer essa cirurgia? É que ele tinha a válvula aórtica bicúspide. Mas pessoas também que têm síndrome de Marfan, esse número cai para 50. Existem outras situações que pode chegar a 45, até valores até menores. Mas assim, não vale a pena, isso aqui é para o especialista, tá? Mas grave o número 55, que esse aí é o mais importante, tá bom? E no caso, como a válvula aórtica bicúspide, ela é muito prevalente, vale a pena decorar esse número também. Então você vai ter que ver aí no seu ecocardiograma quanto tem dilatação da válvula aórtica. E aí vai ter que fazer o tratamento. Bem, o tratamento pode ser que nem a cirurgia do Otaviano, né, que foi uma cirurgia de peito aberto. Aí no caso dele já foi trocada a válvula junto. Mas também pode ser por endoprótese, coloca uma prótese dentro da aorta para poder substituir, vamos dizer. É como se fosse, imagina um cano, eu vou colocar um cano dentro de um cano. É uma forma fácil de eu conseguir explicar aqui para vocês. E agora uma das coisas mais importantes, que é falar sobre prevenção. O que você tem que fazer para prevenir? Vamos ver os fatores de risco. Bem, não tem como você mudar de sexo, não tem jeito. Não tem como você mudar o seu histórico familiar, se você já teve um parente seu com aneurisma de aorta. Mas você pode controlar o seu colesterol. Você pode controlar a sua pressão. Cigarro, eu não falei cigarro porque o cigarro é uma das principais causas de aneurisma de aorta abdominal. Mas o cigarro, pensa numa coisa boa para estragar a parede da artéria, é o cigarro. Você pode também fazer isso aí. Ter um estilo de vida saudável vai contribuir para quê? Para o controle da pressão, vai ter para controlar o seu colesterol, então prática da atividade física, ter uma alimentação saudável. E com a mensagem final eu quero deixar para vocês. Façam um check-up de vocês. Façam o check-up, vão no médico. E a segunda orientação, tem um estilo de vida saudável. Claro que no caso do Otaviano não influenciou isso, porque ele tinha outros fatores de risco, mas muitos dos meus pacientes acabam tendo aneurisma de aorta, principalmente abdominal, por falta de um estilo de vida saudável. E claro, tem que ir no médico, né, para poder fazer seu check-up e, se possível, tente fazer um ecocardiograma. Não é tão fácil como um eletro, mas é um exame que eu gosto de pedir de forma de check-up. Principalmente se você nunca fez na vida. Ora, se você já fez um ecocardiograma vamos imaginar a seguinte situação, você tem 35 anos, mas você fez um ecocardiograma quando você tinha 25, precisa repetir agora? Não, você já sabe que não tem
nenhuma anormalidade no seu coração chamada de congênita, quer dizer, você não nasceu com problema no coração. Então, aí você fica mais tranquilo. Não tem que fazer ecocardiograma todo ano, porque a válvula aórtica bicúspide a gente já nasce com ela. Então, não tem como de um ano para o outro ela virar bicúspide, não é assim que funciona. E se você chegou até aqui é porque você gostou dessa forma que eu passei para você, então eu já queria pedir um like, é uma troca de favor. Eu lhe dou informação, você me dá o like, não se esqueça de inscrever no canal para continuar recebendo vídeos. Assim, de fácil entendimento, com uma pitadinha de humor. Se tiver dúvida, coloca aí. Muitas das vezes eu pego a sua dúvida e levo lá para minha live para responder ali na hora. Faço vídeos respondendo sua pergunta. Muito obrigado pela audiência de vocês. Deus abençoe. Nos veremos no nosso próximo vídeo.